Fala pessoal, Jaidson Gomes aqui da BrasilJS mais uma vez e hoje para fazer um vídeo um pouco diferente assim, né? Vou fazer uma análise aí do meu próprio código, né? Uma análise do código do Jaidson do passado. É isso aí, vamos analisar um projeto que eu fiz há quase 14 anos atrás. Foi um projeto que eu fiz na faculdade, meu projeto de conclusão. E adivinhem só, esse projeto foi feito com JavaScript, esse projeto tá no ar, tá no GitHub, eu deixei uma página sample, né? E eu gostaria de fazer uma análise junto com vocês para olhar para o passado, ver como que eu fiz aquele código funcionar, como que era a interface, o que ele fazia. E o mais legal eu não me lembro mais disso, né? Então vamos olhar o código JavaScript, vamos ver como é que eu fazia código na época, tá bom? Vamos lá! Bom, vamos lá, né? Primeiro aqui eu vou deixar no meu GitHub, né? Vocês podem entrar lá, @Jaidson, né? E bom, o nome do projeto é Rich Blocks. Esse foi o nome que eu inventei na época. E é legal assim, eu vou mostrar em detalhes aqui ele funcionando, o que ele servia. Eu vou tentar dar um resumo assim. A minha ideia na época, eu estava pesquisando bastante, né? Para o meu trabalho, mas não só para o trabalho de conclusão, trabalho final. E existia naquela época, né? Retomando, 14 anos, né, quase 14 anos atrás, há bastante tempo, existia um termo lá que era Rich Internet Applications, né? E na época eu já gostava muito de JavaScript, já programava com JavaScript e eu queria fazer um trabalho que tivesse algum sentido, assim, não queria fazer um sistema X, um sistema Y, né? Para um trabalho de conclusão. Então eu pensei, não, quero fazer um framework, quero fazer uma coisa que seja possível criar uma aplicação para a internet rica, que era o termo que se utilizava lá na época, né? Então aí surgiu essa ideia de criar, né? Eu lembro que na época o Felipe, né, aqui da BrasilJS, né, a gente trabalhava junto, já ele me mostrou algumas coisas que ele estava fazendo e que eu achei muito legal. Eu pensei, vou usar essa ideia que tu teve, né? Ele já tinha criado algumas interfaces ricas e eu pensei, vou criar um framework para isso. E eu dei esse nome Rich Blocks e vocês vão entender por quê. Sem mais delongas, vamos lá então. Aqui está o meu perfil, né? Se a gente entrar aqui, esse é o projeto, ó, Rich Blocks é o nome. E ele está aqui, vamos dar uma olhada, né? Ele tinha uma documentação básica que eu portei esse projeto, acho que foi lá para 2013 ou 2014, eu portei ele para o GitHub, né? Justamente porque eu pensei, é legal manter esse histórico, né? Poder dar uma analisada depois. Então aqui a gente tem um framework para implementar uma interface rica em sistemas e aplicações web, né? Então aqui, o framework foi criado baseado na metodologia RIA, que a gente chamava, né? Rich Internet Applications. E esse termo, na época, ele tinha um objetivo ali de criar aplicações web que se assemelhassem aí com aplicações desktop, né? No fim se provou que aplicações web são muito mais ricas no final das contas, né? Mas tudo bem. Bom, aqui tinha o objetivo que era justamente isso, né? Criar um framework, e olha só que interessante, linguagens HTML, JavaScript, XML e CSS. Na época eu nem sabia da existência, né? Acho que, se eu não me engano, o JSON tinha acabado de ser descoberto, entre aspas, aí, pelo Douglas Crockford, e estava começando a ter uma popularidade assim, em aplicações, e eu nem sabia da existência, né? Eu lembro que um tempo depois alguém me disse assim, tu poderia fazer com JSON. Na época eu fiz baseado em arquivos XML, então os arquivos XML é que fazem, né, a configuração de como que esse framework funciona. Olhem só que interessante aqui em plataformas que funcionam. Firefox 2.0 ou maior, Internet Explorer 6.0, sim, eu lembro que na época eu sofri bastante para fazer funcionar no Internet Explorer 6. Chrome 1.0, olha só, o Chrome estava recém na sua versão 1, né? Safari 2.0 e o Opera 8.0. O Opera ainda era relevante, né? Então aqui eu ainda falo sobre o funcionamento. Bom, o núcleo do framework é constituído de bibliotecas JavaScript e arquivos XML que eu comentei, né? O JavaScript renderiza a interface fazendo uma leitura desses arquivos XML que são previamente populados com todas as informações necessárias para o funcionamento desse sistema. Então a minha ideia com esse framework na época era justamente isso, né? Eu queria criar um monte de arquivos de configuração para conseguir implementar um sistema, né? E um arquivo baseado em janelas, né? Justamente tentando se usar aí, né, as coisas já clássicas no desktop. O que eu tentei fazer com esse trabalho foi justamente isso, né? Que a gente conseguisse configurar tudo e tudo sairia funcionando, e a gente só precisaria implementar o nosso sistema em cima dessa interface gráfica. É legal que aqui, né, eu vou deixar tudo linkado aqui no vídeo também, né? Mas aqui tem o PDF do trabalho final, né? Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. E eu deixei o PDF lá no GitHub mesmo, pra gente manter o histórico, né?
E esse foi o meu trabalho final mesmo, aqui com aquela carinha lá de bem burocrática, né, de trabalho de conclusão, né, Rich Blocks, um framework para implementar interfaces RIA, né, Rich Internet Applications, em sistemas web. Então, quem tiver mais interesse em dar uma olhada nesse PDF aqui, então eu mostro toda a estrutura, tem todas as referências que eu usei na época, né? Algumas imagens ali. Eu lembro que meu orientador na época disse, não, tem que botar umas imagens explicando, né? Deixando mais claro, né? O que eu estava querendo fazer, umas tabelas e tudo mais. Bem legal, né? Mas antes da gente entrar no código de fato, né, para a gente fazer essa análise desse meu código JavaScript de 14 anos atrás, eu quero mostrar para vocês a interface, o que era, né, porque eu montei um demo, né, eu lembro que na apresentação do TCC eu tinha que mostrar uma aplicação, né, e eu criei, né, obviamente desde o início eu já queria criar um projeto open source. Agora vamos lá para o navegador para vocês verem. Bom, essa era a cara, a minha ideia era, eu queria causar ali uma boa impressão, né, e eu queria que o framework fosse realmente útil, né. Então eu criei um sample que simulava uma aplicação desktop. Então olhem só que legal, né, e o mais interessante, ainda funciona aqui no Firefox, né, na versão 60 e poucos que a gente tá, e quase 14, 15 anos depois ainda funciona. Por isso que é super importante, eu sempre friso bem que a importância de se apostar em Open Standard, né, na Open Web. Imagina uma aplicação, né, um framework aí de 14, 15 anos atrás, ainda funciona em todos os navegadores. Inclusive eu testei antes de fazer o vídeo aqui, funcionou no Chrome muito bem, no Brave e tudo mais. Eu peguei uns bugzinhos do Firefox que eu quero inclusive mostrar para vocês. Então olha só, a minha ideia era justamente essa. A gente tem aqui uma aplicação que não tem nada, mas olha só, tenho aqui um menu aqui em cima, ó, Rich Blocks, e olha só um menuzinho, né, simulando lá como se fosse um Windows da vida, né, e aqui as opções. Vamos clicar numa delas aqui, ó, plano de fundo. Olhem só que interessante. Então aqui a gente tem, eu lembro que eu penei bastante, tudo isso aqui na mão, hein? Na época eu não usei, nem jQuery tinha na época, né? Ou pelo menos eu não sabia da existência, fiz tudo na mão mesmo, né? E isso aí me deu muito aprendizado, inclusive. Então olha só que legal. Então olha, tem esse efeitinho, né, de quando tu clica, ele mantém aquela borda ali pontilhada para mostrar onde que tu tá arrastando a janela, né? Bem interessante a implementação. Isso aqui também, ó, esse resize, ó, resize da janela também fiz na mão, né? Depois vamos dar uma olhada nesse código como é que tá. Lembro que o Felipe me ajudou bastante também ali a entender e a programar essa parte, né? E aí eu lembro que eu queria impressionar, né, na época lá, os avaliadores na banca, eu implementei isso aqui, né, de poder trocar, né? A faculdade que eu fiz foi no Senac, né? Então eu botei um plano de fundo do Senac ali e tal. E Xbox, sei lá o que eu inventei aqui na época, e claro, né, o Windows XP, né, então a gente tinha essa interface aqui com o Windows XP. Agora vamos dar uma olhada em outras funcionalidades aqui. Bom, eu queria ter as funcionalidades básicas assim de uma aplicação, né, muito semelhante a um sistema operacional. Então pode ver que tem aqui um minimizar, tem um fechar. Então quando eu clico aqui em minimizar, ó, ele vai lá para baixo, ó, bem aqui embaixo, fica lá alterar plano de fundo, eu consigo trazer ele de volta. É muito interessante. Vamos deixar ele aberto aqui, essa janela. E esse menuzinho aqui é a única coisa que não fui eu que implementei. Eu lembro que foi uma coisa que eu botei por último, assim, já tinha até acabado a entrega do TCC, né? E era aquele menuzinho lá imitando coisas da Apple, né? Então nem vou me deter a ele. Mas aqui temos uma janela sobre. E eu lembro que isso aqui é tudo configurável naqueles arquivos XML que eu comentei, né? Então, ó, esta janela aqui que está em azul, podem notar que a janela de trás, lá de alterar o plano do fundo, ela ficou cinza agora, para mostrar que ela está em segundo plano, né? E ó, quando eu clico nela, ela ficou agora, né, em azul ali. Mas olha só a diferença, aqui a gente tem só o botão fechar, e aqui a gente tem o botão minimizar e fechar, né? Isso aqui era tudo configurável, né? Eu vou mostrar aqui nos XMLs. Então tu criava um XML e tu dizia, bom, eu tenho uma janela, essa janela ela só pode fechar, ela não pode minimizar e não pode maximizar. Então eu lembro que na época eu implementei isso porque eu achava uma coisa útil, assim, né? Então essa janela aqui vou deixar ela aberta aqui também. Como eu tenho o menu ajuda, eu lembro que na época eu coloquei aqui, vou deixar ali, como a ideia era que fosse um framework, né? Que outras pessoas utilizassem, a ideia é que poderia incluir um arquivo de ajuda. E aqui é o bugzinho que eu comentei pra vocês, olha só que engraçado que fica, né? Alguma coisa de padding ali que eu devo ter feito errado, né? E no Firefox está quebrando, ó, o botãozinho de fechar fica abaixo, né? Eu testei no Chrome e no Chrome fica perfeito, ainda está funcionando, olhem só. Outra funcionalidade que eu lembro que na época eu briguei também bastante com o Z-Index, né? Olha só, essa janela aqui fica na frente, né?
E agora se eu seleciono aqui da frente, bom, essa vem para frente, então eu tinha que fazer um trabalho ali com Z-Index, eu lembro que foi bem interessante fazer isso na época, né? Olha outra funcionalidade que eu implementei, vou apertar o botão direito. Ó, então a gente tem um menu de contexto também, que vejam só de novo, né, o poder do Open Standard, né? Eu fiz há quase 15 anos atrás e ainda continua funcionando, né, o menu de contexto aqui da aplicação e não do navegador, né. Então aqui tem o mesmo menu, inclusive isso eu deixei configurável, tu cria os menus no XML, configura eles, depois tu diz onde é que tu quer usar e tá aqui funcionando. Tem essa parte de ícones também, que aqui também é configurável, então o ícone eu implementei a mesma funcionalidade de arrastar lá, ó. Vejam só. E eu posso apertar com o botão direito, tem uma opção aqui, organizar ícones. Ele volta tudo para a posição default, né, que também é configurada no XML. Então muitas funcionalidades que eu via em sistema operacional, em aplicações desktop, eu tentei implementar aqui. Outra coisa, vamos, mesmo que esteja bugado aqui o negócio, a gente pode minimizar, ela fica lá embaixo, né? Então a gente vai minimizando e ela vai colocando lá embaixo até chegar no fundo. Eu lembro que na época eu fiz uma implementação de, chegou até o final, então ele adiciona mais uma linha embaixo, todos esses controles assim, feitos manualmente. Bom, chega de enrolação, mas era muito importante mostrar, eu queria que vocês vissem a aplicação, né? Vou deixar o link aqui, vocês podem navegar, descobrir mais bugs e agora vamos lá para o código. Vamos lá, então vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code, eu já baixei o projeto antes, né? Baixei o projeto. Vamos aqui no VS Code e essa aqui então é a estrutura. Agora vamos dar uma analisada, né, na estrutura de pastas, de código e tudo mais, vamos ver como é que isso está funcionando. Bom, então aqui a gente tem temos uma pasta de configuração, vamos começar por ela, né? Tem essa pasta de settings aqui que eu acho que não é para nada. Ó, Eclipse, na época eu utilizava Eclipse, ó, esse arquivo de configuração ficou lá até hoje, né? Alguma coisa de cache, provavelmente devia ser também do Eclipse. Mas vamos começar pela primeira parte aqui, a parte de configuração, né? Uma pasta conf. Então aqui a gente tem lá Application XML, Functions XML. Vamos analisar cada uma delas. Então vou abrir aqui o Application XML. Eu lembro que na época, ó, isso aqui foi no final, né? Eu iniciei esse projeto em 2006 mais ou menos e entreguei ele lá no TCC, né, em 2008. Eu comecei a fazer ele em 2006. Então eu lembro que na época eu estava muito interessado, assim, obviamente, já sabia do open source, mas eu queria que fosse uma aplicação open source mesmo, então eu coloquei aqui as licenças e tudo mais, né. Então olha só que interessante, esse é um arquivo XML, e aqui a gente tem a definição da aplicação. Então eu criava as tags, ó, application, tem até aqui uma propriedade onload, que eu não sei o que faz, load prefs, deve vir daquele arquivo de funções, né. O nome da aplicação, Rich Blocks, versão 1.0, aplicação teste até aqui com os caracteres que deve ter vindo lá de quando eu fiz a importação de outro repositório, né? E o ícone. Então isso aqui era a raiz, o que dá para entender que é a raiz da configuração dessa aplicação, né? Vamos passar para o próximo arquivo então, o functions.xml. Vamos dar uma analisada porque isso aqui eu realmente não lembro o que era. Ah tá, então eu entendi. Ó. A gente tem uma definição de função. Agora me lembrei, né, na época. Então tem uma definição de várias funções e aí tags XML onde a gente implementa um código totalmente inseguro, né? E bom, na época eu devo ter tido algum motivo para fazer isso, né? Mas então aqui, ó, uma função que eu chamei de teste e botava um cdata ali com um código JavaScript dentro do XML. Olha só que loucura, né? Aqui uma outra função, ó, kill all windows, e aqui um alerta disso aqui. Open window, um alerta, e aí chamava a função build window. Provavelmente build window deve ser uma função global que deve estar no core da aplicação, né? Não tem documentação nenhuma falando sobre isso, mas conhecendo JavaScript, deve ser isso, né? Show title application. Olha, agora aqui eu não faço ideia do que é esse RB bar aqui, ó. De novo deve ser a mesma coisa, deve ser uma variável global que eu estou criando, RB de Rich Blocks, bar application display. Acho que tem isso mesmo, eu criei algumas variáveis globais para conseguir controlar estado, né, na aplicação. Na época não existia React nem nada, né. E vamos ver, show shortcut bar, várias funções, é um arquivo de definição de função. Hoje não faz sentido nenhum, na época é interessante, né? Uma abordagem interessante. Aqui o load prefs que eu comentei, ó, que ele chama lá, ó. Então,
Vamos lá, icon.xml. Então deve ser o arquivo de configuração de ícones, que são aqueles dois, ó. Podem ver aqui, ó, tem dois ícones, né? É o que a gente tem lá na nossa aplicação Sample. Aí que dava um nome do ícone, o valor, uma imagem e a window target, ó. Aqui que a gente diz, bom, quando esse ícone for clicado, qual janela ele abre? É esse window target que diz, ó. Lá na configuração de janela a gente deve ter uma janela chamada Google. Vamos para o próximo arquivo de configuração, menu XML. Vamos lá, esse arquivo é grande, ó. Então tá, Rich, até deixei um comentário aqui, né? Rich Tools e o Doc Menu. Doc Menu é aquele lá de baixo, né? E vamos focar nesse aqui, que é o Rich Tools, que é aquele menu lá de cima, né? E o menu de contexto. Então aqui também, configuração, né? Cria um menu no XML e bota as opções. Então, a ideia é interessante mesmo, né? Porque tipo, tu poderia só simplesmente configurar a tua aplicação com XML, não precisaria programar tudo, né? Configura aqui nos XML e a tua aplicação sai funcionando. Então aqui tem o valor, o window target também, usei o mesmo conceito lá daquela outra parte do ícone, né? Uma imagem e até um shortcut, ó. Falando, sendo bem sincero, não lembro se isso aqui foi implementado, né? Vamos para o próximo aqui, Right Button Menu. Isso aqui então aquele que eu comentei menu era outro. Esse right button menu deve ser o de botão direito, né? Então aqui eu poderia ter provavelmente reutilizado, né? Na época eu simplesmente criei um para cada um deles. Styles.xml, que é isso, hein? Esse aqui eu não lembro. Tem aqui um styles, bar application, color, esse aqui eu não sei o que é. Mas, bom, obviamente pelo nome deve ser alguma configuração de estilos, né? Mas não tem nenhum valor, eu não me lembro se isso aqui foi implementado, depois a gente analisa no código ali. Vamos aqui para o próximo, Window Right Button Menu XML. Esse aqui é um botão direito em cima de uma janela, né? Interessante, isso aqui eu não lembrava que tinha. E agora o último então, Windows XML. Vamos lá. Então a gente tem uma tag global ali, a tag principal, né, Window Interface RIA, né, de Rich Internet Applications, a janela padrão, e aí dentro dessa janela pai, de definição de janela pai, a gente cria todas as nossas janelas. Ó. Então aqui eu tenho uma, e é aquilo mesmo que eu falei, ó, tem o nome dela, que é a chave, quando a gente chama via menu ou via ícone, e a gente define aqui todas as propriedades. Ó. E eu lembro que isso aqui, todas essas configurações lá no JavaScript eu devo tratar ela de alguma maneira, né? Então, porque aqui, então tudo isso aqui é opção, né? O default top, onde é que ela vem por padrão, né? Nova instância falso, se ela pode ter mais de uma instância na aplicação ou não. Close true, né? Drag true, então tu poderia colocar se ela pode ser arrastada ou não, se ela pode fechar ou não. Interessante, hein? Já do passado eu tinha umas ideias até que interessantes. Bom, vamos continuar aqui, vamos ver outro tipo de, outra pasta aqui, né, essa aqui a gente passou pela configuração, então agora vamos ver que tem uma pasta help, e aí tem uma pasta files, aqui toda a documentação, essa aqui eu nem lembrava, interessante. Bom, não vou perder tempo agora olhando, porque a gente tem lá aquele PDF, também tem dentro do próprio GitHub, né, uma pasta de imagem, provavelmente aqui todas as imagens que são usadas no framework, né, que vão criar toda aquela estrutura, uma pasta libs, o que é isso, não faço ideia, com uma pasta interface, e aí sim, olha só, para quem está hoje em 2020 assistindo, ou mais do que isso, né, nessa época aqui que eu desenvolvi isso, né, de novo, 2006, 2007, 2008, por aí, né, e eu fiquei desenvolvendo ele por um bom tempo. Era mais ou menos assim que se fazia, né? Porque era esse boom de bibliotecas e frameworks JavaScript, né? Ou pelo menos eu sei que já existia na época, mas eu não usava. Eu estava fazendo de uma maneira que era... Bom, a gente criava nossas helpers, bibliotecas helpers em JavaScript e saía usando dentro da aplicação. Então aqui a gente eu criei uma pasta interface e aqui coloquei todos os pequenos pedaços, vamos chamar de módulos, muito entre aspas, né? Dessa aplicação, desse framework, olha só que interessante. Então olha aqui, ó, ajax.js. Então aqui a gente tem uma implementação muito da simples de Ajax, né? Então aqui são poucas linhas, né? Porque tem aqui um comentário gigantesco em cima, mas olha só, uma função global Ajax, né?
porque aqui não existia módulos ainda no JavaScript na época, e aqui todo aquele tratamento, né, para fazer funcionar cross-browser. E vejam só, esse código aqui de muito tempo atrás continua funcionando até hoje em todos os navegadores, né, para fazer aqui nesse caso o carregamento de arquivos XML ainda. Né? Então esse é o código Ajax, ó. Dá um try aqui na linha 38, ó. Tenta criar um objeto XML HTTP request, é a primeira coisa que ele tenta, e aí se der erro, essa implementação aqui, eu não sei se é das melhores mesmo, ele tenta de novo aí criar um ActiveX Object, que é para funcionar no Internet Explorer da época, né? E no cat ele tenta de novo fazer um try, que é criar um outro ActiveX Object que deve ser para funcionar numa versão mais antiga de Internet Explorer. Que interessante nesse código, né? Vamos passar para o próximo aqui, appscripts.js. Bom, isso é o que estava lá na configuração de menu, né? Que ele chama em algum momento. Olha só o que ele está fazendo aqui, vamos dar uma olhada. Ele faz um loop pegando todos os elementos input, né? Pega o tamanho desse, pegou todos pela tag name input, né? Aí faz um for neles pelo tamanho que ele encontrou lá de quantos inputs tem. Aí ele tenta dentro pegar na posição I, bom, é dentro do iterador ali, ele vê se é radial. Isso aqui deve ser relacionado lá com aquele menu onde a pessoa pode selecionar o fundo, né? Aí faz um if, se tem get elementos by tag name na posição em .checked, então se está checado aquele checkbox. Aí ele chama o top, que é a hierarquia maior no JavaScript ali. .changeBackground, .changeBackground, que é uma função global, então, porque estou chamando aqui via top, né? ChangeBackground, passando aquele elemento, né, .id. Então olha só que código meio estranho, né? Porque sei lá quando é que essa função tá sendo chamada, né? E o jeito também que eu implementei meio estranho, assim, de não entendi aqui, olhando bem sério, não entendi por que eu fiz esse for de todos os inputs. E aí um if mais um if, tem maneiras muito mais fáceis de fazer, inclusive na época, né? Não só hoje, que a gente tem muito mais coisas no HTML5, JavaScript e tal, mas esse código aqui poderia ser muito melhor, né? Poderia botar um ID direto e aí pegar pelo ID, né? E eu não entendi porque eu peguei pelo tag name, que varri todos os inputs, enfim, né? Async.js, ó, Felipe Nascimento, eu sabia, eu lembrava desse nome. O Felipe que fez esse código. E eu lembro que na época eu falei bastante com o Felipe sobre essas implementações de Ajax. E ele tinha criado uma biblioteca que ele estava usando nos projetos dele, na empresa que ele trabalhava na época. E ele chamou de Async, né? Que era justamente um tratamento muito melhor de Ajax, né? Então, de novo, agora fazendo uma avaliação do código do Felipe aqui, né? Olha só como é que a gente programava na época, né? Umas variáveis globais aqui lá em cima, sem nem o var colocar. Isso aqui o JavaScript coloca para cima e isso aqui vira escopo global, né? Aí algumas funções aqui. Bom, aqui ele fazia de novo o tratamento. Provavelmente eu estou usando essa async e não aquele Ajax que eu mostrei antes, né? Faz vários tratamentos. Aqui já tem um tratamento de get, de post. O Felipe já foi um pouco além, assim, já fez um código que fazia muito mais coisa, né? E eu lembro que por algum motivo eu usei essa biblioteca dele ao invés de usar aquela implementação mais básica que eu fiz. Provavelmente precisava fazer alguma coisa, né? Mas, bom, esse código aqui é muito grande, nem vou entrar em detalhes, mas o importante funciona até hoje, né? Tem até a parte de headers aqui e tudo mais. Vamos lá para outro arquivo, olha só, class window. Então, na época, né, a gente, na faculdade eu tive Java, tive Delphi, tive Pascal, tive, sei lá mais o que, mais um monte de coisa, né? E aí, mas eu já programava em JavaScript, né? E aí que eu lembro que na época eu tentei implementar o conceito de classe no JavaScript, né, que hoje a gente tem, né? E na época existiam provavelmente algumas bibliotecas, né, que Prototype.js, algumas coisas assim que eu já faziam, mas aqui eu implementei na mão, ó. Então eu criei uma função window, né? Então esse aqui provavelmente deve ser o arquivo que trata de todo o comportamento das janelas, né? Uma função window que recebe lá vários parâmetros, ó, forces and index, não sei para quê, uma nova instância e um método. Daí aqui criava todas as variáveis, ó, como se fosse aqui tentando simular, né, uma classe e suas propriedades, né? Não precisa fazer isso, né? Na época a minha ingenuidade era tentar fazer algo ali que se assemelhasse ao que a gente estava aprendendo, né?
construtor, olha só, var construct function blá blá blá. Interessante, né? Porque hoje a gente tem nativo isso no JavaScript, a gente consegue fazer uma classe muito semelhante à orientação a objetos clássica em qualquer linguagem, né? Na época eu tentei fazer isso, tudo bem, faz sentido. Então aqui no construtor, ó, então quando eu criava uma instância no construtor, ó, eu já criava aqui um elemento div, já colocava ele como posição absoluta, tratando aqui, imagina, olha só, todo o estilo eu tratava direto com JavaScript, né? Notaram que não tem nem aqui, nenhum arquivo CSS, eu acho, né? Pelo menos não, tem uma pasta styles lá, vamos ver. Mas aqui eu estou tratando todos os estilos com JavaScript, então criava dinamicamente. Obviamente isso aqui não faz muito sentido, né? Muito mais fácil a gente criar classe. Eu não sei exatamente por que eu fiz assim. Eu devo na época ter pensado em, não, vou criar tudo com JavaScript, porque daí não tem dependência nenhuma, sei lá. Mas enfim, aqui você tava, né, esses estilos, botava um atributo, ó, colocava no atributo aqui, no caso HTML, no DOM, a nova instância. Quem é a nova instância? Nem sei quem é a nova instância aqui. New instance. Ah, ele recebia por parâmetro. Ó. New instance recebe por parâmetro o window. Bom, não sei. É bom que eu deixei nos comentários em português lá, ó. Incrementa o contador que controla os index das janelas, ó. If forces index, que é aquilo que recebe por parâmetro, né? Então ele pega o objeto window, que é o elemento que ele criou agora no DOM, e força lá, né? Bota os index e soma mais um, né? Que é para justamente ter aquele efeito que eu falei, né? De ter o efeito das janelas uma na frente da outra, né? Interessante. Agora aqui é aquilo que eu comentei. Por que eu fiz isso na época, né? Não sei. Criei tudo na mão, olha só, todos os elementos. Ó. Crio o div, seto o atributo. Aqui até tem uma classe, ó, que seta uma classe por CSS. Por que? Não sei. Por que fazer metade aqui em JavaScript e metade em CSS, né? Não faz muito sentido. Olha só que horror esse código, né? E ainda tentei deixar identado, mas ó, criando tbody, tr, table, tudo mais. Tudo com set attribute e setando o style no DOM direto, né? Mas eu lembro, olha só que importante, porque eu lembro que na época eu aprendi como é que o DOM funcionava fazendo isso aqui, né? Justamente fazendo, implementando, apesar de não fazer muito sentido hoje, na época serviu bastante para eu aprender como é que se faz. Bom, vamos continuar analisando aqui. Tem uns comentários, ó, elemento div da rodapé da janela, de novo, mais um monte de código setado que não faz muito sentido, que eu já comentei. Bom, e aqui no final, ó, aloca a janela no body, ó, document.body append child object DOM window. Bom, então ele cria a janela, né, cria a instância, configura um monte de coisa, um monte de CSS ali, de atributos, e aí sim dá um append lá no body, né, interessante. Aqui eu criei então os métodos, e aí eu botei isso tudo na instância, olha só, this.tal coisa. Isso aqui é totalmente inútil, tá? Isso aqui não precisa se fazer, não faz sentido, né? De novo, na época eu estava tentando simular algo, né, semelhante à orientação a objetos clássica, né? Então aqui é setID, getID, setDrag, getDrag, setResizable, getResizable. E basicamente os setters e getters, né, que a gente já tem hoje no JavaScript, e mesmo assim, mesmo tendo no JavaScript, a gente não precisa fazer isso, né? Então esse código aqui, que já estamos na linha 200 aqui, daria para ter feito, sei lá, em 20 linhas, né, provavelmente hoje. Set de bar, set não sei o que, todos os setters e getters, ó, totalmente inútil nesse caso, né, mas interessante de ver como é que eu fiz. Método que redimensiona a janela, aqui tá interessante, vamos ver como é que funciona, ó. Então primeiro criava uma variável aqui dentro desse scope, aqui é interessante ver assim, ó, essa variável aqui, ó, essa variável vai vazar, né? Não botei nem o var aqui, né? Então ele is resizable, pegou o atributo resizable do objeto window, que é a instância que foi criada aqui, né? Mas essa variável aqui vai vazar. Então teste para ver se a janela pode ser redimensionada ou não. Eu botei até um comentário, a Firefox não reconhece false como string. E reconhece como false mesmo. É muito bom. Bom, aqui um ifzão, né? Se for falso, aqui ó, na época eu estava usando 2 iguais, né? Depois a gente já sabe que o padrão hoje é usar 3 iguais. Ou, se o isResizable é falso, então ele retorna falso, né? Então não vai fazer nada, não vai fazer o resize, né? Se não, aí ele adiciona o event listener, ele adiciona lá o mouse up, e o mouse move e o mouse up, olha só que interessante, ó. Então o mouse
No mouse move, enquanto eu estou arrastando, ele chama essa função de resizing. E no mouse up, quando eu larguei, ele chama a função stop resizing. Vamos dar uma navegada aqui, onde é que está essa função resizing? Ó, nem está aqui, ó. Olha como é horrível isso, né? Porque, tipo, não sei, né? Nem o Visual Studio Code consegue me dizer onde é que está essa função, né? Nesse caso, essa função ela está global, e aqui eu tô nesse código eu estou sempre contando que ela existe, né? Hoje a gente sabe que isso não se faz, né? A mesma coisa para o stop resizing aqui, mas tudo bem, vamos deixar abstrato por enquanto aqui. Aqui, ó, attach event, isso aqui é provavelmente para fazer funcionar no Internet Explorer, né? Que era diferente, ainda não tinha o padrão lá add event listeners, que interessante isso, né? Vamos lá, this set window DOM, seta as propriedades DOM do objeto. De novo, vem lá mais um monte de coisa, ó, style, height, top, para pegar a posição. O que mais aqui? Teste para verificar posições absolutas definidas no XML, ó. Então aqui, ó, get pos absolute. Bom, aqui vai fazendo mais uns testes, né? Vários ifs e else, basicamente o código aqui é if else, hein? Um código comentado. Ó, aqui a implementação do botão direito nas janelas, ó. Tá até comentado, acho que isso aqui nem funciona então. Aqui já usando os métodos da instância, getID, getTitle, tudo mais. Ó, as funções aqui de minimizar. This.minimize, então a janela, na verdade ele chamava uma função minimized passando qual é a janela. Provavelmente essa minimize deve estar em algum outro arquivo aqui, né? Depois vamos dar uma olhada. Mesma coisa para o maximize. Outra parte aqui, outro método, né? Set properties. Olha só quanto parâmetro nessa função, né? Bom, isso aqui é uma má prática, né? Obviamente, nesse caso, eu não tinha aprendido sobre isso ainda. E aqui de novo, fazia um monte de set aqui passando, então tipo, a função setProperties recebia um monte de propriedade e depois eu setava tudo lá na instância, né? Também, mil maneiras de fazer isso de uma maneira melhor, né? Método responsável pelo controle de todos os eventos dos botões da janela. Olha só, this.addEvents. Então aqui minimax, aqui o botão de minimizar chamava então esse min. Mesma coisa para maximizar, mesma coisa para o botão close aqui, ó. Aqui, ó, no ponto onClick, aqui nesse caso não adicionei um event listener, né? Botei no ponto onClick de novo, direto assim, não sei porquê, né? Remove o elemento. Ah, sim, no close eu tenho que remover, né? Então ele removia do DOM mesmo. Interessante. Então remove child, ó. Document.body.remove child, aquela janela. Né? Então no fechar, destruía e tirava do DOM. Interessante, abordagem correta. Laço que percorre todas as janelas abertas e deleta do array que armazena. Esse array armazena apenas os nomes XML das janelas. Esse aqui tá um forinho ainda, ó. For i no platform Windows name. De novo, deve ser alguma variável global lá que eu inventei em algum momento. Aí dou um delete aqui e aí change background window bar. Sei lá o que isso aqui faz também, deve ser uma variável, uma função global ali, né? Aqui o on double click, ó, que é para a parte de quando tu clica duas vezes, né, no ícone na aplicação. Interessante, isso aqui está funcionando até hoje. Set draggable, né? Adiciona drag and drop. Aqui é feito o teste para ver se a janela é dragável ou não. Isso é basicamente lá um if, né? Um if para ver se está true ou false. This.setActions, ações da janela. Aqui testa se pode maximizar, minimizar, arrastar e redimensionar. De novo, né? Mesma coisa, vários parâmetros lá na função e vários ifs aqui para ver se aquela propriedade está setada como true ou false, né? Constrói a janela lá no final, this.build, uma função que seta o ID, seta o ID bar, seta o window DOM, adiciona os eventos, dá um set draggable dessa variável window focus aqui, recebe o objeto window.id, não sei porquê, carrega a página no objeto da janela, load page, this.getPageSource, object content ID e aí retorna o object window, não sei. Vamos passar para o próximo aqui, CommonJS.
CommonJS, imagino que deve ser o lugar onde eu taquei todas as funções que eu preciso nesse framework, é tudo global, né? Então por isso que dentro lá do XML, dentro dos outros arquivos, eu simplesmente chamava as funções, né? Porque elas estavam sendo definidas de maneira global. Ó, Load App Configuration. Ó, então aqui, ó, provavelmente essa função Load XML Document usa uma daquelas helpers lá de ou Async ou Ajax para carregar o arquivo de configuração. Então, ó, XML Doc recebeu lá aquele application XML que eu tinha mostrado. Aí aqui, ifdocument.all para testar esse aqui é um hack para saber se é IE, hein? Que só o IE ainda tinha esse document.all, se eu não me engano. Aí aqui pega os elementos pela tag name, lembrando aqui eu estou lendo de um XML, né? Pega o elemento pela tag name, pega a versão, concatena mais um monte de coisa e bota lá framebar.inner.html o app name, que é o que vai aparecer lá em cima na janela, né? E o título. Interessante. E aqui uma função exec, ó, passando app.getAttribute onload. Então se tinha um onload lá, ele ia executar provavelmente aquela função. Interessante. Bom, não vou entrar em detalhes aqui porque parece ser um arquivo bem grande, um arquivo com muitas funções. Get sized window, vários testes para IE, tudo feito na mão, hein? Tudo artesanalmente, ó, set minimized, aloca barra no systray, ó. Também fazendo ali, alterando aqui o style na mão, document no move, enfim, muitas funções. Então era o famoso saco de gato lá, coloca todas as funções lá de forma global e usa na aplicação. Funciona, até hoje funciona se fizer assim, né? Bom, o doc menu eu não vou passar porque esse doc menu, esse código não fui eu que fiz, né? Esse código eu lembro que eu achei em algum projeto, tem até aqui a referência, ó, Gerard Fernandes. Né? Deixei os créditos aqui de quem implementou, que é aquele menuzinho que aparece lá embaixo. Drag and Drop. Bom, a função lá que faz o drag and drop. Aqui também deixei a referência de quem eu me baseei no código. Ó. Vamos ver quem é. TM Ferreira. Então, muito provavelmente me baseei no código dele para fazer a função. A função adaptada original de Christian Heyman. O grande Christian, né? Então, me baseei também no código dele. Ó. Então adicionava um evento, fazia o lance do mouse move, né, que era o drag and drop. Eu lembro que isso aqui foi treta de implementar, hoje a gente nem pensa em como é que é, né? Bom, vamos passar para o próximo aqui, tem muita coisa, o vídeo já está ficando muito grande, os arquivos, o functions, chama o arquivo de configuração, né, de funções para fazer um exec dentro do que veio dentro dele, né? IconJS também deve fazer a mesma coisa, ó, deve carregar lá o arquivo XML de configuração e fazer toda a implementação ali para conseguir colocar aqueles ícones na tela. Menu, a mesma coisa. Até que, vamos pensar nessa parte que até que está organizado, assim, porque tipo, a cada arquivo de configuração eu tinha um arquivo JavaScript responsável por fazer aquilo ali funcionar. Claro, né, que daria para fazer de mil maneiras muito melhores, assim, mas hoje, olhando aqui, 15 anos depois quase, faz sentido, dá para entender, assim, o código tá uma maçaroca aqui, né, não tem módulos definidos e tudo mais, mas dá para entender, né. Opacity, eu lembro que isso aqui é para fazer um efeito de opacidade nas janelas, isso aqui já também hoje já é, né, default aí nos navegadores, né, com CSS é muito mais fácil de fazer. Platform, olha aqui a quantidade de variável global criada, ó. Isso aqui tudo ficava, inclusive botei um comentário aqui, ó, globals, né? Então tudo isso aqui ficava global, né? Sendo bem sincero, para esse framework aqui faz sentido, tá? Claro que hoje eu farei de uma maneira diferente, mas foi a maneira que eu achei na época para conseguir ter aqueles controles de estado, né? Coloquei tudo no variável global, faz sentido, né? Então aqui o build platform, que deve ser o que constrói de fato, né, a plataforma. O resize também, né, deve ter toda a implementação lá de como que se faz o resize. E o window.js, que também chama lá o arquivo de configuração de Windows e faz toda a parada funcionar.
Bom, é isso, pessoal. Cansativo aqui, cansei de olhar esse código. Dá pra notar, né, que é um código feito há bastante tempo atrás, né, por alguém que estava aprendendo, apesar de que na época eu lembro que eu já sabia bastante JavaScript, mas muita coisa eu aprendi fazendo esse código. Então uma das coisas é a melhor maneira de se aprender alguma coisa é fazendo, não importa que o código não esteja tão bom, né. E deixem aqui no comentário o que vocês acharam, testem lá a aplicação, vejam como que foi feita cada uma dessas funcionalidades, né, e a aplicação em si. Mas acho que a mensagem é, pô, que legal apostar na plataforma web que o código funciona até hoje. Se eu quisesse colocar isso aqui para funcionar hoje numa aplicação, iria funcionar. Não é o melhor código do mundo, né? Mas iria funcionar e acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar com esse vídeo aqui. Tá bom? Nos vemos numa próxima, até mais.